Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel Espanhol, eu tenho 19 anos, sou líder aqui no Ministério Fogo Santo na Comunhão Cristã Shalom, sou líder também do Ministério Evangelista da Rede Jovem aqui, e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre 3 pontos que eu creio que é crucial para a gente vencer um grande inimigo nosso na nossa vida com Deus e na nossa caminhada cristã, que é o pecado, aquilo que nos afasta da presença de Deus, nos afasta da glória de Deus, e como a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então eu vou passar 3 pontos chaves para vocês e como a gente pode lidar com esse grande problema em nossas vidas e com esse grande inimigo que é o pecado. A palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos 2:38 diz assim: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o Espírito Santo. O contexto dessa mensagem é no dia de Pentecostes, em que Deus derramou do Espírito Santo dele sobre o povo dele. E ali naquele contexto dizem que tinham muitos religiosos em Jerusalém, que vendo tudo aquilo, muitos diziam uns para os outros: eles estão bêbados, eles estão, como que podem eles estar falando outras línguas, sendo que eles são daqui e tudo mais. Naquele contexto ali, Pedro levanta e começa a pregar o evangelho para aqueles religiosos. E aquela palavra cai tanto no coração deles que eles, caindo em si, eles perguntam para Pedro: diante dessas coisas, o que faremos então, Pedro? Então Pedro diz ali: arrependei-vos para que os seus pecados sejam perdoados. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas o arrependimento, isso só se estabelece na nossa vida através do arrependimento. Quando a gente se arrepende, o perdão dos nossos pecados é estabelecido. A palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus também nos diz que todos nós somos pecadores. Então o que diferencia nós cristãos do restante do mundo? É como a gente lida com o pecado, como cada um lida com o pecado. O pecado na nossa vida, ele é aquilo que nos destitui da glória de Deus e nos afasta da glória de Deus. E se todos nós somos pecadores, quando a gente peca, como que a gente deve agir? A gente não deve aceitar isso, porque nós somos santos que lutamos contra o pecado. Por mais que a gente peque, por mais que a gente falha, a gente tem que lutar dia após dia contra isso. Mas como? Se é tão difícil, como que a gente vai vencer isso? Então eu entro nos 3 pontos que eu considero chave para que a gente possa vencer esse nosso inimigo. O primeiro dos pontos chave que eu anotei aqui é a questão do arrependimento. A palavra arrependimento, na origem grega dela, é metanoia, que significa mudança de mente. O arrependimento não é só um choro, não é você ficar triste após cometer um pecado, não é você chorar após você cometer um pecado. O arrependimento é você pecar e não retornar àquele pecado. O arrependimento é você mudar a sua mente, por mais difícil que seja. E daí eu já entro no segundo ponto. Daí você me diz: mas cara, como que eu vou mudar minha mente? A palavra de Deus diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. A renovação de mente, ela não é algo que você vai alcançar do dia para a noite. A renovação de mente é algo que você trabalha no seu dia a dia. Todo dia você renova sua mente. Se você tem falhado em certa área, quando você estiver perto daquilo que te faz pecar, quando você estiver perto daquilo que te faz falhar e te faz se afastar de Deus, você tem que lidar com aquela situação de uma maneira diferente. Renovando a sua mente, pensando nos pensamentos de Deus, pensando aquilo que Deus sonha para a sua vida. Só assim você vai conseguir vencer esse pecado. E o outro ponto, que é o ponto 3, que para mim também é um ponto chave, talvez dos 3 pontos o mais importante, é o relacionamento com Deus. Quando a gente não se relaciona com Deus, a gente vive pelos desejos da nossa carne. A palavra de Deus diz que a gente pode viver pela carne ou viver pelo Espírito. Quando a gente não se relaciona com Deus, quando a gente não ora, quando a gente não faz devocional, quando a gente não conhece o Deus que a gente serve, a gente acaba se deleitando para os prazeres da carne. E isso que nos leva para o pecado. A partir do momento que a gente se relaciona com Deus, tem um tempo diário com Ele, um tempo de devocional, tem um tempo de leitura da Bíblia,
tem um tempo de adoração com Deus e você conhece esse Deus e você se relaciona com Ele, tudo se torna mais fácil. A questão do pecado, que é uma luta, que é um peso na nossa vida diária, acaba se tornando natural, porque você já não tem mais prazer naquilo, porque o teu prazer está no Senhor, o teu prazer está no teu relacionamento com Deus. Então, para mim, esse é o ponto-chave, o relacionamento com Deus. Quando você se relaciona com Deus, você acaba alimentando o teu espírito, e a cada dia que você alimenta o teu espírito, você vai matando a tua carne. Isso é um processo diário. A questão da renovação da mente, a questão do relacionamento com Deus e a questão do arrependimento. Para mim, esses são os 3 pontos chaves para você vencer esse grande inimigo da sua vida, que é o pecado. A questão da leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que nos alimenta. E quando a gente se alimenta disso, do pão que Jesus deixou pra gente, a gente vai cada vez caminhar mais perto de Deus, vai conhecer mais da palavra dele, e isso vai ser uma chave e uma espada para a nossa luta contra o pecado. Obrigado por você assistir o vídeo até aqui, espero que essa palavra tenha caído no teu coração e ela te ajude a vencer esse nosso inimigo, que é o pecado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal e mande para todo mundo. Vamos tentar espalhar essa palavra para que a gente ajude o máximo de pessoas possíveis.